pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece no início, para que possamos estar bem harmonizados e imersos nas melhores vibrações, para que o estudo corra com tranquilidade e possamos ter os melhores aprendizados, as melhores intuições. Bom, se você está acompanhando esse estudo desde o início aí na playlist, hoje nós iríamos começar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que quando eu estava estudando o capítulo 1, eu comecei a sentir necessidade de fazer alguns esclarecimentos para que a gente possa ter o melhor estudo. Eu já falei aqui algumas vezes que é essencial que para a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e também para a gente entender a base do Espiritismo, é essencial que seja estudado, ou pelo menos lido, o Livro dos Espíritos, e já deixei aqui a indicação para que você possa fazer o estudo através de outros vídeos, enquanto a gente não tem esses vídeos aqui no canal. Então, primeira coisa, entender, ler e estudar também o Livro dos Espíritos para que a gente possa ter um melhor entendimento nesse estudo aqui. A segunda coisa que eu achei bem interessante nas minhas pesquisas e outros estudos que eu precisei fazer foi um vídeo do Saulo que eu achei, que eu também vou deixar aqui o link para que você possa ir lá e assistir, estudar, sobre a estrutura e a origem do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é muito legal para todo estudo que a gente começa, para todo livro, para todo autor que a gente vai ler, a gente ter uma base de como aquilo nasceu e como aquilo está estruturado e por que aquilo está estruturado. Eu achei esse vídeo muito legal, então eu também vou deixar ele aqui como um link para que vocês possam acessar esse estudo. E uma terceira coisa que eu queria comentar com vocês, que com certeza vocês vão passar por isso no Livro dos Espíritos, porque a primeira questão do Livro dos Espíritos é a definição de Deus segundo o Espiritismo. Porque agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente até em algum momento já falou disso, mas como a gente vai falar das leis morais, em muitos momentos a gente vai passar por frases do tipo Deus pune, Deus castiga, Deus quer, Deus aquilo, Deus isso. E é muito importante, pessoal, que a gente traga a nossa visão para o que diz o Espiritismo, que é tirar a ideia de Deus como um ser antropomorfizado, ou seja, como aquele ser que também é homem. O Espiritismo nos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É essa definição que vamos ter, justamente porque, segundo o próprio Livro dos Espíritos, nós não temos ainda a capacidade, devido ao nosso grau evolutivo, de entender de fato o que seria Deus. E é interessante porque a pergunta número 1, se você tiver aí o Livro dos Espíritos, você vai ver que ela fala que é Deus. Ela não fala quem é Deus e ela também não fala o que é Deus. Porque veja, se fosse utilizado quem é Deus, o quem já nos levaria para a ideia de achar que Deus é uma pessoa. E se ele colocasse o que é Deus, esse o como artigo, ele já definiria também Deus como coisa. Então, para não levar o leitor para o entendimento de que Deus é uma pessoa ou Deus é uma coisa, a pergunta é: que é Deus? E aí vem a resposta da espiritualidade falando que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No livro A Gênese, a gente tem aqui no capítulo da natureza divina, no item 8, um trecho falando assim, ó: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Muita humildade, né? A gente precisa ter muita humildade. Mas ele vai enumerando aqui nos itens 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ele vai falando de algumas características de Deus. Então ele fala: Deus é a suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial,
Deus é onipotente e Deus é soberanamente justo e bom. No 15 ele fala, Deus é infinitamente perfeito. Então a gente tem alguns atributos de Deus, mas nunca definindo Deus como um homem, como uma força, como uma luz, como uma coisa, porque não temos essa competência, segundo a própria literatura espírita nos traz, não temos essa competência para entender que é Deus, né? Não dá nem pra gente falar o que é Deus, mas para entender que é Deus. E o mais interessante é que quando a gente vai agora no Livro dos Espíritos, existe aqui uma pergunta falando das leis naturais. Então ele pergunta assim, tá na questão 614, o Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? E aí a espiritualidade responde: a lei natural é a lei de Deus. E aí tem mais um pouquinho, mas eu vou ficar só nesse primeiro trechinho: a lei natural é a lei de Deus. Então, quando a gente já tem esse entendimento que eu acabei de falar, de que Deus é a inteligência suprema e temos que ficar com essa acepção, fica mais fácil entender como que a lei natural é a lei de Deus. Porque a lei natural não é a lei desse Deus homem, não é desse Deus luz, desse Deus força, desse Deus coisa. A lei natural é a lei dessa inteligência suprema, do Criador, dessa lei que rege todas as coisas. Então, pessoal, se a gente pudesse trazer isso para um exemplo parecido, é como se a gente tivesse o nosso corpo humano. Tem alguém que manda o nosso coração bater? Tem alguém que manda a nossa respiração funcionar? Não tem. O nosso corpo funciona pela natureza dele, pela natureza orgânica. Ele funciona. O meu braço, eu dou o comando. Se eu quiser que meu braço levante, eu falo, eu levanto o braço. Eu tô aqui falando com vocês. São comandos que eu tô dando. Mas o meu corpo, ele funciona por conta de uma lei natural. Ou seja, ele funciona por conta da natureza, da própria origem, da própria fisiologia de como funciona o meu corpo. Então, quando a gente... Foi só uma comparação para a gente entender que quando é falado, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus pune, não é Deus, um homem, ele não tá com uma tabuleta esperando ninguém lá no céu ou em algum lugar, esperando para ver se você fez o certo e o errado, e aí você vai ser permitida a sua entrada no céu ou não. Quando fala que Deus castiga, Deus não vai olhar para você e vai ver os seus pecados e vai ver o que você merece, ele vai te castigar. Essas coisas que acontecem, que a gente está vendo agora no nosso mundo, não são castigos de Deus. Porque uma vez que Deus não é esse homem, ele não está castigando ninguém. Mas se entendemos Deus como essa natureza, como um criador, e se entendemos a lei de Deus como a lei natural, vamos entendendo que as coisas que acontecem, elas são consequências de causas que aconteceram lá atrás. Então, sabe quando você vai naquele restaurante que você come pra caramba, como se não houvesse amanhã? Nunca ninguém fez isso, né? Então, aí o que acontece? No dia seguinte, ou até no mesmo dia, mas à noite, você passa mal. Você passou mal porque alguém te castigou? Não, você passou mal porque o seu próprio organismo rejeitou aquela quantidade de comida que você ingeriu, ou a qualidade da comida que você ingeriu. Então, a lei natural e a lei de Deus, ela é parecida com esse exemplo, é ação e reação. Então, tudo que acontece com a gente, na verdade, é provocado por algo que nós mesmos criamos, seja nessa vida ou seja em vidas passadas, como a gente também já falou aqui em vários momentos nos nossos vídeos, né? O princípio do Espiritismo é a gente entender a reencarnação, entender que somos espíritos eternos, que temos um passado e ainda teremos um futuro. Então, pessoal, esse entendimento de Deus, ele tem que ficar bem claro para que a gente possa partir para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse entendimento de que Deus não é uma pessoa, que Deus não castiga ninguém, que Deus não pune ninguém.
Esse até o entendimento, como a gente vai ver no estudo do capítulo 1, a gente vai ver que esse entendimento ele prevaleceu muito à época de Moisés, desse Deus que punia por conta do contexto que existia naquela época, de espíritos ainda muito bárbaros, seres muito primitivos, muita guerra, muita opressão. Então era necessário, por uma questão de respeito, de se fazer respeitar, ter uma autoridade e ter sim um Deus mau, um Deus que castigava. Mas conforme as pessoas foram amadurecendo espiritualmente, esse contexto de Deus, ele teve a condição de ser modificado, né? Como o Deus do amor, o Deus misericordioso, o Deus que perdoa, sempre lembrando que não é um Deus, uma pessoa, mas sim essa ideia do Criador, da inteligência suprema, como ele fala na questão número 1, causa primária de todas as coisas. Tá, pessoal? Então, esse entendimento de Deus, ele é muito importante. Eu dei só uma palhinha aqui para que a gente possa seguir com os estudos, com esse entendimento de forma mais clara, mas eu volto a insistir que vocês façam a leitura e o estudo do Livro dos Espíritos, tá bom, pessoal? Inclusive, eu vou gravar um videozinho também que eu vou deixar aqui no canal de como você pode estudar a doutrina espírita. Eu não sei se você está chegando agora aqui no canal, não sei se você já estuda, eu não sei se você já leu alguma coisa, mas de qualquer forma é sempre útil a gente ter ali uma recomendação, por mais que cada pessoa se sinta à vontade de estudar de um jeito, né? Eu, por exemplo, o primeiro livro que eu li relacionado ao espiritismo foi O Nosso Lar. Eu não comecei pelo Pentateuco, então assim, eu ia pescando algumas coisas e fui lendo ali o livro, depois frequentando o centro espírita, fui entendendo mais algumas coisas, até que chegou um momento que não teve jeito. Eu tive que estudar o Pentateuco, né, como a gente chama, os 5 livros ali da codificação trazidos por Kardec. Não teve jeito, eu tive que encarar os 5 livros, que são leituras maravilhosas, mas que a gente precisa de ajuda, precisa estudar em grupo, precisa tirar dúvida, porque é muito conhecimento e são coisas que às vezes a gente nunca ouviu falar, então a gente precisa de ajuda. O estudo, ele é assim, ele vai se complementando. Então, daqui até a próxima terça, que é o nosso próximo encontro, eu espero que vocês peguem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, já deem uma olhada, dá uma olhada nesses vídeos que eu vou deixar aqui na indicação, para que a gente possa ter um estudo muito legal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!